República quer um desconfinamento por fases e com mais testes e rastreios. Marcelo Rebelo de Sousa acaba de propor a renovação do estado de emergência até ao dia 16 de março. Como era esperado, o chefe de Estado não fez qualquer alteração ao decreto. Escreve que, infelizmente, continua a situação de calamidade pública, apesar das medidas restritivas estarem a dar resultados. Destaca o futuro desconfinamento programado, faseado, para ser bem sucedido. O chefe de Estado insiste que o estado de emergência deve ser acompanhado por medidas diretas de apoio às famílias, aos trabalhadores e às empresas mais afetadas. Fala das moratórias, dos apoios a fundo perdido, do layoff, da capitalização das empresas, de forma a preparar o futuro desconfinamento gradual. Há 2 semanas, o Presidente da República já o tinha pedido e insiste agora num plano de reabertura do país. Reconhece que ainda é cedo para desconfinar, mas fica neste decreto a posição do Presidente. O PS diz que não é tempo de precipitações e adianta que o Governo já está a preparar esse plano para o desconfinamento e que poderá acontecer entre final de março e abril. As garantias dos socialistas chegam depois de todos os outros partidos terem exigido datas ou critérios para que o país possa reabrir. António Costa chega ao Palácio de Belém com o cerco cada vez mais apertado. A habitual reunião semanal com o Presidente da República acontece depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado durante 2 dias a ouvir praticamente o mesmo de quase todos os partidos. É preciso um plano para desconfinar. Eu não concebo estar numa situação destas e não ter objetivos definidos para saber para onde estou a caminhar e o que eu quero. Porque senão, quando é que é? Daqui uma semana, daqui por 2, é daqui por um mês? É quando? O quando e o como do desconfinamento marcam o discurso de uma maioria mais do que absoluta de partidos que enfrentam um governo que não dá nenhum sinal de abertura. Os socialistas, isolados, dizem que esse planeamento está a ser feito e defendem que este ainda não é o tempo de mudanças. Temos que evitar que as pressões conduzam a precipitações. O governo está a preparar com as autoridades de saúde o plano de desconfinamento, observando os indicadores, procurando verificar se eles se consolidam. Portanto, não podemos baixar a guarda, por forma a que, em meados de março, possamos olhar já com outra perspectiva para o fim de março e para o princípio de abril. Rui Rio, mais do que datas, quer critérios científicos para uma reabertura da economia. Caso demore muito tempo a chegar a esses números, o líder do PSD defende um desconfinamento por regiões. E em que medida é que algumas regiões têm de continuar totalmente fechadas porque outras ainda não atingiram os valores desejáveis, é algo que também devemos equacionar. Para fazer um plano, já é tarde, digamos assim, já é tarde hoje, já devia ter sido feito, não é lógico, não é? O Bloco de Esquerda acusa o Governo de não estar à altura do sacrifício feito pela população e quer que se cumpra o prometido nas escolas. O povo português cumpriu na sua obrigação de controlar a pandemia. Infelizmente, o Governo não cumpriu. Não cumpriu porque os apoios sociais e apoios à economia tardam a chegar e este tem sido um confinamento muito pesado. Não cumpriu porque não temos ainda um plano de desconfinamento. Estaria na altura de se começar a pensar em reabrir, nomeadamente as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo, que é urgente reabrir. Para que isso aconteça, no entanto, as escolas têm de ter meios. O Governo fez do desconfinamento um tabu, mas foi afinal o assunto mais falado na preparação do 12º estado de emergência. As mudanças só devem chegar depois do 13º. Só é possível desconfinar a insegurança no final de março. As conclusões são dos matemáticos que foram ouvidos hoje na Assembleia da República. Uma conclusão anunciada num dia em que Portugal registra o número de internados com Covid-19 mais baixo desde o Natal. Um número já abaixo dos 3.000, são agora 2.767 internados, menos 245. Vale a pena ver em gráfico desde o início do mês, é uma descida superior a 4.100 hospitalizações desde o pico a 1 de fevereiro, onde tínhamos aquele número, 6.869 internados. A queda continua sempre até ao dia de hoje. Também a diminuir há 12 dias os doentes de Covid nos cuidados intensivos. Temos 567, são menos 30 do que ontem. A representação gráfica mostra também essa diferença
de 337 pessoas, desde o pico ali registado a 5 de fevereiro, 904, até hoje com 567. Em sentido inverso, número de novos infectados, que hoje sobe para este número, mais 1.480. Portugal está assim a aproximar-se do nível moderado de 240 casos por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias registaram-se 250. Hoje morreram também mais 50 pessoas, todas com mais de 60 anos. Seguindo as projeções matemáticas apresentadas aos deputados na Assembleia da República, seria seguro desconfinar no fim de março, provavelmente depois da Páscoa. Considerando a tendência dos indicadores atuais, uma incidência que estará em março em níveis abaixo de 1.000 casos, com o RT abaixo de 1, uma positividade abaixo de 3% e a esclerosia abaixo de 190, que será certamente, em princípio, alcançado no final de março, o índice de risco chega ao nível 2, amarelo, risco médio, e mantendo-se por 7 dias nesse nível, estamos nas condições de iniciar o desconfinamento. Os matemáticos destacam a importância de acompanhar diariamente a taxa de contágio, o chamado RT, para se poderem tomar decisões políticas em segurança. Quando o RT chega a 1,2, já o crescimento, o expoente é tão grande que é demasiado tarde para intervir. Nós, se queremos dominar estas ondas, não podemos deixar o RT chegar a 1,2, porque senão este indicador tem uma grande inércia de descida, é muito difícil de controlar, é muito difícil de fazer descer. Aqui, com o confinamento geral, conseguimos fazê-lo descer ao fim de 15 dias. Sem confinamento, na onda anterior, demorou cerca de 1 mês e meio a chegarmos ao pico e, portanto, é muito difícil de controlar. Num período de desconfinamento, é essencial ter uma monitorização diária do parâmetro RT. Outros especialistas repetem a urgência de se começar a desconfinar pelas escolas, até porque defendem os infecciologistas, as crianças e adolescentes infectam menos do que a média nacional. Por exemplo, a Norte está-se a diminuir o número de pessoas em cuidados intensivos, estava até há 4 dias atrás, a diminuir, ao fim de 19 dias reduzia a metade, enquanto, por exemplo, na região de Lisboa e Val do Tejo está a reduzir muito mais lentamente, são cerca de 80 dias até essa diminuição. É o quádruplo. Exatamente. O perigo, alertam, pode estar na movimentação dos pais. Temos que pensar que retornar à escola não pode significar aqueles que são os responsáveis pelas crianças e que os levam à escola assumirem o desconfinamento de imediato. Quem lida com a saúde mental diz que são os adolescentes quem mais sofre com o confinamento. Os mais pequeninos, se estiverem junto dos pais e se os pais estiverem estáveis, vão-se organizando, digamos assim. A adolescência é quase que, por definição, do ponto de vista psíquico, infelizmente, o contrário do desconfinamento, aliás, o contrário do confinamento. É o desconfinamento, é o sair, é estar com amigos, é ousar. O governo já disse que o desconfinamento deve começar pelos mais novos, resta saber quando. São menos vacinas também para Portugal. A AstraZeneca admite que apenas consegue entregar metade das vacinas Covid previstas para toda a União Europeia. O coordenador do plano de vacinação Covid quer um maior intervalo entre as 2 doses da vacina. Gouveia Mel garante que adiar a toma da segunda dose em 2 semanas, pelo menos, permitiria vacinar mais de 200 mil pessoas. Hoje foi atualizada a previsão das vacinas que Portugal vai receber ainda este ano. São 35.800.000 doses. A anterior previsão apontava para 22 milhões. A distribuição durante os 4 trimestres das vacinas em Portugal é esta. Temos então 2,5 milhões até ao final de março, 9 milhões no segundo trimestre, 14,8 milhões no verão e 9,5 milhões aqui no último trimestre. A falta de vacinas obriga a uma mudança de estratégia. O coordenador do plano de vacinação propõe um adiamento na toma da segunda dose para vacinar mais pessoas. Está a ser estudado, neste momento, entre a DGS, a meu pedido, entre a DGS e a Infarmed, se podemos alargar este período, não para uma semana, até para 2 semanas, de forma
a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas. Um maior intervalo entre as duas doses permitiria vacinar, sobretudo, mais idosos com mais de 80 anos. Para este grupo etário, a Task Force está a reservar as vacinas da Moderna, mas, sobretudo, a das Pfizer-BioNTech. A da AstraZeneca não é aconselhada pela Direção-Geral de Saúde a pessoas com 65 anos ou mais. Em relação às vacinas, quer da Moderna, quer da Pfizer, não há dados. Daí, obviamente, não podemos dizer com certeza que é melhor esperar ou que 12 semanas será melhor que as 3 semanas. Não se pode afirmar isso com certeza, seguramente. Do ponto de vista imunológico, não vejo que aumentar o espaçamento ou aumentar esse espaçamento dos 28 dias para mais tempo que irá influenciar a eficácia da vacina. As 2 doses da vacina da AstraZeneca já são administradas com 12 semanas de intervalo, mas para as outras os prazos são bem mais curtos. A da Pfizer-BioNTech 3 semanas, a da Moderna 4. A decisão está agora nas mãos do Infarmed e da Direção-Geral da Saúde, mas o coordenador do plano de vacinação afirma que este é o momento certo para se fazer a mudança. Enquanto nós estamos, neste momento, a decair a taxa de contágios e a decair a taxa de mortes, é a altura ideal para antecipar a vacinação das pessoas mais frágeis. A Agência Europeia dos Medicamentos ainda não publicou uma norma específica sobre este adiamento, mas a Organização Mundial da Saúde já admitiu, em relação à vacina da Pfizer-BioNTech, que o intervalo entre doses poderá ser alargado até um máximo de 6 semanas. A primeira dose é para realmente expor o nosso sistema imune a esse agente estranho. O nosso sistema imune inicia a ativação, as células os glóbulos brancos começam a proliferar, aqueles que são específicos para esse agente começam a proliferar, começam a ativar toda essa resposta de memória. A segunda dose, basicamente, é para expandir a capacidade de memória. Na Europa, são só 3 os países que alargaram o intervalo entre doses e todos o fizeram na vacina da Pfizer-BioNTech. O Reino Unido decidiu adiar até às 12 semanas a segunda dose. Nos Países Baixos são agora precisas 6 semanas e na Irlanda 7 para ficar com a vacina completa. O coordenador do plano de vacinação quer ainda triplicar a capacidade diária de administração das vacinas. O vice-almirante admitiu também a elaboração de um novo plano de vacinação. Até hoje foram administradas 720.717 doses de vacinas. O relatório do balanço da vacinação dá conta que 19% da população com mais de 80 anos já tomou uma dose da vacina Covid e que 8% dos vacinados com mais de 80 anos têm até já a vacinação completa. Sem rodeios e muito pragmático, o responsável pela vacinação no país disse hoje aos deputados que pode ser necessário um novo plano de vacinação. A realidade é dinâmica e dela fazem parte os atrasos nas vacinas ou até, por exemplo, mais pessoas acima dos 80 anos do que havia registro no Sistema Nacional de Saúde. Eu pensava que era cerca de 600 mil utilizadores utentes com mais de 80 anos e neste momento já estamos a equacionar cerca de 700 mil. Eu acho que nós temos que estar abertos a que tenha que se fazer um novo plano, porque o dinamismo da situação obriga a isso. É preciso vacinar mais em menos tempo e, por isso, o militar que está à frente da vacinação realça que isso pode ser alcançado de 2 formas. Os mesmos enfermeiros que estão nos centros de saúde a vacinar com mais eficiência ou realocar profissionais de todo o sistema em postos rápidos de vacinação. Em média, o enfermeiro no centro de saúde vacina 6 pessoas por hora. As experiências que nós fizemos já com a DGS e com as Forças Armadas para um posto de vacinação rápido, tipo bloco, tipo exemplo, que pode ser replicado, nós atingimos 25 pessoas por hora. Seria triplicar a capacidade de vacinação. Declarações durante uma videoconferência com a Assembleia da República que teve várias falhas técnicas. Já estão a ser preparadas alternativas ao processo de vacinação normal, nomeadamente com testes nas Forças Armadas para estender a meta de vacinar 100 mil pessoas por dia. Neste momento, o sistema comporta 40 a 70 mil vacinas diárias. Sobre as vacinas da AstraZeneca e se elas chegam e quando chegam, o vice-almirante responde o seguinte. Pois, é um problema. Eu vivo com essa instabilidade.
Portanto, se as vacinas chegarem, nós conseguirmos administrar com a nossa capacidade as vacinas que chegam, e se estivermos num cenário otimista, em setembro, agosto, setembro, temos 70% da vacinação com uma dose tomada. Levou a que os deputados questionassem sobre a possibilidade de Portugal adquirir, negociar vacinas fora da União Europeia. Gouveia e Melo volta a responder de forma pragmática. Esse processo é um processo macro-europeu. O Estado português decidiu meter-se nesse processo enquanto Estado e não se excluir ou ir por caminhos alternativos. E, portanto, eu não tenho poder sequer, nem faz parte das minhas funções, discutir se é a melhor forma de o fazer ou não fazer. Ninguém vai ficar para trás, disse o vice-almirante nesta audição, e todas as vacinas válidas são importantes e nenhuma será recusada. A empresa AstraZeneca admite entregar apenas metade dos 180 milhões de doses de vacinas Covid previstas para a União Europeia. Nos Estados Unidos, a vacina da Johnson & Johnson foi já considerada eficaz pelo regulador norte-americano e o Ghana passou a ser o primeiro país a receber vacinas financiadas pelo programa que ajuda os países mais pobres. Produzidas pela AstraZeneca na Índia, as 600 mil doses que chegaram ao Ghana são as primeiras a serem entregues no âmbito do COVAX, o programa organizado pela OMS que vai fornecer vacinas aos países mais desfavorecidos. São cerca de 200 e no total deste ano devem receber 2 mil milhões de doses. Dá para vacinar pouco mais de 20% da população. Moçambique faz parte deste programa, mas as primeiras 200 mil doses que recebeu esta quarta-feira vieram da China. O governo adotou uma estratégia de vacinação no âmbito da prevenção e combate à Covid-19 que prioriza grupos de alto risco, como, por exemplo, os profissionais da saúde, entre outros, que estão na linha da frente do combate à pandemia. Nos Estados Unidos, um estudo do regulador dos medicamentos concluiu que a unidose da Johnson & Johnson é segura e tem uma eficácia de quase 67% nos casos graves da doença. As conclusões abrem caminho à aprovação da vacina ainda esta semana. If an EUA is issued, we anticipate allocating 3 to 4 million doses of Johnson & Johnson vaccine next week. Johnson & Johnson has announced it aims to deliver a total of 20 million doses by the end of March. We're working with the company to accelerate the pace and time frame by which they deliver the full 100 million doses, which is required by contract by the end of June. Na Europa, que ainda está a avaliar a vacina da Johnson & Johnson, a AstraZeneca admitiu entregar apenas metade das 180 milhões de doses contratualizadas com a União Europeia no segundo trimestre deste ano. O atraso coloca em causa o programa de vacinação europeu. A farmacêutica garante, no entanto, que vai tentar comatar a falha com o aumento da produção fora da Europa. Nas Filipinas, o governo admitiu deixar sair do país enfermeiros para o Reino Unido e a Alemanha em troca de vacinas, uma proposta que provocou revolta entre os profissionais de saúde. When we first read and heard about it, sempre we are saddened and we were hurt, no? Kasi sempre as if we are like an object na pwede bang ipalit with the vaccine. Ainda na Ásia, Vietnã, Tailândia, Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia deram início ao programa de vacinação contra a Covid. Em 24 horas, as companhias aéreas registaram um aumento de 1000% nas reservas de voos para turistas ingleses. Grande parte tem como destino Portugal. Isto foi depois de Boris Johnson ter anunciado o plano para o desconfinamento. Vários passageiros com destino aos Açores estão a burlar o governo regional com testes Covid. Fazem as reservas para os voos para terem direito a testes gratuitos, mas depois nunca fazem as viagens. No mercado, muitos destes testes podem custar mais de 100 euros. O Governo Regional teve conhecimento de pessoas que compram viagens para os Açores que depois não realizam.
Tudo para, mesmo pagando a viagem, terem acesso ao teste PCR gratuito ao SARS-CoV-2. Face ao comprovativo do bilhete, o Governo Regional tem custeado o teste feito até 72 horas antes da viagem num dos muitos laboratórios convencionados no continente. Havendo passagens baratas, o passageiro ainda pode lucrar com o esquema. Os testes PCR são caros. 100 a 120 euros, creio que para os governos o valor é um bocadinho mais baixo, feito quando há um acordo entre um laboratório privado e um governo, creio que o valor reduz-se para 60 ou 70 euros, é assim uma coisa, mas a verdade é que para o cidadão são 100 a 120 euros. Ficará sempre em conta se a viagem for muito barata, não é? 30 ou 40 euros fazer alguma coisa deste género. Posto isto, irá o Governo solicitar às transportadoras um levantamento dos passageiros que não compareceram à viagem, tendo feito teste PCR com resultado negativo custeado pela região. Portanto, esse pedido de levantamento reporta desde novembro até agora. E agora nós vamos confrontar estas listagens com aquelas que as companhias aéreas nos enviarem para perceber quantas situações são que podem ter ocorrido este abuso e vamos perceber se há razões ou não para isto e acionaremos os mecanismos legais para ou as pessoas pagarem aos laboratórios ou pagarem à região o valor e vamos ver o que é que vai ser daqui. Eu imagino que haja um número que está na casa, imagino eu, de centenas ou de milhares de casos deste género. Isto pode escalar eventualmente para um patamar de âmbito criminal? Isso é algo que vai ter que ser avaliado pelos juristas associados à Direção Regional e ao Governo e tomarem uma posição daquilo que possa ser, e mesmo o Ministério Público, se isto de facto chegar lá, de qual é o enquadramento legal em que isto se afigura, se é crime, se é burla, o que é que for, e que motivos ou que consequências pode trazer mais concretamente. O presidente da Comissão de Acompanhamento da Pandemia nos Açores estima que, talvez, em 2 a 3 semanas, o Governo possa ter acesso à informação solicitada às companhias. Depois do governo britânico ter anunciado o plano de desconfinamento em apenas 24 horas, como vimos há pouco, o governo britânico anunciou que havia desconfinamento e, como tal, aumentaram as reservas dos aviões para todo o mundo. Já vamos a essa história. Para já digo-lhe que os seguranças do aeroporto de Lisboa contaram hoje em tribunal que viram um inspetor do CEF com um pé em cima da nuca do ucraniano, que acabou por morrer. Revelaram ainda que Ihor Omniuk foi agredido com um bastão. Estes seguranças confessaram em tribunal que este não é caso isolado. Pela primeira vez em tribunal, testemunhas dizem que viram os inspectores do CEF a agredir Ihor Omniuk. O que me preocupa é perceber que foi só excessiva porque terminou em morte, porque senão seria aceitável. E isto é muito grave. E dizem que não foi caso isolado. O segurança confirmou que efetivamente já existiam outras situações idênticas e reconheceu efetivamente os inspectores de outras situações. Era Eduardo Laje e Luís Silva? Sim. Portanto, foram 2 dos 3 inspectores que foram identificados efetivamente. O vigilante Paulo Marcelo contou ao coletivo de juízes que quando os inspectores do CEF estavam com o cidadão ucraniano, ouviu gritos agoniantes como quando se atropela um cão, e que depois foi à sala onde viu Ihor a levar uma bastonada quando estava com um pé na cabeça, na nuca. O pé do inspetor Laja, que disse aos vigilantes para saírem dali, que aquilo não era para ninguém ver. Mas na Polícia Judiciária não tinha dado estas informações. Deu até dados contraditórios, que em tribunal justificou a dizer que, na altura, não queria prejudicar ninguém e que toda a gente sabe o que foi feito. Viu um inspetor com o pé em cima da nuca de Ihor. Está lá no tribunal disso. O senhor teve várias contradições no seu testemunho. Porquê? Sem mais declarações da testemunha, que deixou sem declarações a defesa dos arguidos. Foi falado hoje na presença de um bastão, na presença de um pé do seu cliente. Nós não vamos comentar as declarações das testemunhas, como devem imaginar. Isso será o nosso trabalho nas alegações finais. Que pediu certidão do processo por causa das contradições. Aquilo que foi dito é manifestamente contraditório com aquilo que foi referido em sede de inquérito. Outro vigilante admitiu que foi ele próprio e o colega que maniataram Ihor com fita cola nos pés e pernas, num registro também com diferenças em relação ao que declarou à Polícia Judiciária.
Houve contradições do seu cliente, gostávamos de perceber porquê. Em tribunal foram justificadas com a vontade de passar despercebido neste processo. O julgamento é retomado esta sexta-feira. A Provedora de Justiça diz sentir-se frustrada por não ter sido ouvida pelo Governo sobre a atuação do CEF no aeroporto de Lisboa. Em entrevista à RTP3, Maria Lúcia Amaral lembra ter alertado o Ministro para as condições deploráveis do espaço de acolhimento de migrantes. Foram eles que me sentiu tristeza, sentiu repugnância e depois do homicídio do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, a Provedora de Justiça também sentiu revolta por não ter sido ouvida antes. Creio que aquilo que mais me frustrou foi não ter sido ouvida desde 2018 quanto às condições deploráveis do espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária, chamado ESIC do Aeroporto de Lisboa. Isso sim, isso foi algo que me custou profundamente. Eu não tive o peso suficiente para ser ouvida. Isso custou-me. Na grande entrevista da RTP, Maria Lúcia Amaral lembrou que já tinha alertado Eduardo Cabrita enquanto Ministro da Administração Interna. Não estávamos preparados para um espaço que foi pensado, um espaço pequeno, que foi pensado para ter no máximo 10 pessoas, chegava a albergar 50, 60 pessoas. Umas em cima das outras, praticamente. Umas em cima das outras. Os sucessivos governos ignoraram essa questão. Ignoraram. E o que é que em 2018, a primeira vez que eu falei com o Sr. Ministro da Administração Interna, aquilo que tinha ficado combinado e dito era que se iria criar muito em breve um espaço em Almoçageme que teria a grande virtualidade de descongestionar a situação deplorável do chamado ESIC de Lisboa. Esse espaço deveria estar pronto no verão de 2018 e ainda não está. Prestes a entrar no último ano do mandato, a Provedora de Justiça atribuiu cerca de 800 mil euros de indemnização à família de Ihor Omeniuk, um valor que vai ser pago faseadamente ao longo do tempo, consoante as necessidades dos 2 filhos e da viúva do ucraniano. É um caso de esperança na pandemia. Uma criança com Covid-19 saiu dos cuidados intensivos. Começa hoje uma recuperação física e psicológica. A história do pequeno Pedro, daqui a pouco no Telejornal. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. Isso é que deviam fazer. Porque não sabe o que é que a gente sofreu daqui durante 2 meses e meio. Resposta ao desagrado de alguns benfiquistas que fazem um buzinão, Jorge Jesus a garantir que não sai do Benfica. Regressamos após um brevíssimo intervalo, cerca de 2 minutos e meio. Até já. E depois logo a seguir cada citar. Ok? Estão aqui os